Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui participando dessa live do Visão a respeito do tratamento de glaucoma nesse período agora. A gente vai aguardar alguns minutos para que as demais pessoas tenham oportunidade de acessar para a gente começar a live, tá? Até daqui a uns minutos. Gostaria de adiantar já uma informação que durante a live a gente vai discutir alguns temas e naturalmente estaremos dispostos a responder todas as questões, todas as dúvidas que os pacientes, os familiares tenham a respeito do glaucoma. Então, fiquem disponíveis para participação, sintam-se à vontade de mandar as perguntas que vocês têm acerca desse problema que vocês fazem tratamento ou fazem acompanhamento, tá bem? Bem, vamos começar a live a respeito de glaucoma nesse período de tratamento de coronavírus, no qual a gente não tem possibilidade, pelo menos por enquanto, de fazer o atendimento presencial, como é o nosso costume. A gente gostaria de passar inúmeras orientações para vocês e gostaríamos de tranquilizá-los a respeito desse acompanhamento do glaucoma. Inicialmente, a gente gostaria de dizer que o glaucoma não é uma doença que pode ser influenciada ou pode ser piorada pela presença do coronavírus no organismo. Até o momento não foi descrito nenhum caso em que a gente teve uma piora do quadro de glaucoma nos pacientes que tiveram coronavírus. É bem verdade que esse acompanhamento ainda está na fase inicial, pode ser que no futuro a gente tenha alguma repercussão sobre isso, mas até o momento a gente não tem nenhuma alteração da evolução natural do glaucoma pela presença do coronavírus. Segunda questão diz respeito aos cuidados que a gente recomenda evitar com relação ao tratamento de glaucoma e, mais especificamente, a um outro tipo de colírio. A gente sabe que muitos pacientes que fazem tratamento de glaucoma utilizam colírios, que, na verdade, são colírios individuais. Apenas essas pessoas, os pacientes que fazem tratamento de glaucoma, utilizam os frascos de colírio. Mas a gente sabe que é comum que a gente tenha em casa alguns outros colírios, sejam colírios lubrificantes, vasoconstritores. Esses colírios, muitas vezes, são compartilhados entre os familiares. Então, nesse período agora, sabendo que também existe esse risco de transmissão pela via de contato ocular, a gente recomenda que não seja efetuado esse compartilhamento de colírios lubrificantes, em que cada pessoa tem o seu colírio individual, para evitar que isso cause uma contaminação. Um outro fato que seria interessante a gente mencionar diz respeito a muitas dúvidas que os pacientes têm em relação ao diagnóstico de glaucoma, em relação ao fato de que, se ele tiver o diagnóstico de glaucoma, ele obrigatoriamente perderá toda a visão ou ficará com uma limitação muito grande da visão. Isso às vezes acontece em alguns casos, mas a gente pode tranquilizá-los no sentido de que o glaucoma, ele preserva a visão, o paciente que tem glaucoma tem a visão preservada durante a maior parte de sua vida, sobretudo aqueles pacientes que fazem o acompanhamento adequadamente, que vão às consultas conforme o médico recomenda, que usam os colírios adequadamente, que fazem os exames na frequência com que é sugerido. Então, esses pacientes, na grande maioria dos casos, eles vão preservar uma qualidade visual muito boa durante toda a vida. A gente tem algumas preocupações relacionadas aos pacientes que fizeram cirurgias recentemente. Quando eu digo recentemente, a gente fala em torno aí de 30 dias. A maioria dos pacientes que fizeram cirurgia em torno de 30 dias, eles têm alguns colírios que são necessários que sejam utilizados. Esses colírios devem seguir a recomendação que o médico que fez a cirurgia, seja a doutora Suzane, seja eu, doutor Tarcísio, outro colega, ou mesmo colegas de outras unidades, esses colírios devem ser usados conforme está na prescrição. E a gente recomenda que faça o acompanhamento, se possível, com o médico que fez a cirurgia, ou então nas unidades que estão prestando atendimento de emergência. No Grupo Visão, atualmente, as unidades que estão com atendimento de emergência são as unidades da Asa Sul e a unidade de Taguatinga, que funciona no horário comercial, das 8 às 18 horas. Então, esses pacientes recém-operados, caso eles sintam necessidade de um acompanhamento médico ou tenham alguma dúvida sobre algo que esteja acontecendo, a gente recomenda que eles procurem a emergência. Caso esteja tudo bem, conforme a recomendação do médico, assim que retornarmos aos atendimentos de rotina, os atendimentos
eletivos, a gente vai continuar a fazer todo o acompanhamento. Mas, novamente, qualquer sintoma diferente, qualquer preocupação, qualquer irritação que estiverem sentindo, a gente recomenda que procure o atendimento da emergência. Quais seriam, doutora Suzane, os outros sintomas que a gente recomenda que o paciente procure emergência nesses casos de glaucoma, mesmo os que não foram operados recentemente, que você possa colaborar aqui com a gente? Então, primeiro, boa noite, doutor Tarcísio, boa noite a todos. Eu sou a doutora Suzane Vasques, faço parte da equipe de glaucoma do Hospital Visão também, juntamente com o doutor Tarcísio. Com relação a esses sintomas que o paciente tem que prestar atenção, normalmente são dores oculares muito intensas, então uma dor que você não resolve com um colírio lubrificante, que realmente incomoda muito, uma hiperemia, que é um vermelhamento do olho muito intenso, que a pessoa perceba que realmente não cessa com o uso das medicações, e desconfortos que não estão dentro do padrão, dentro do que a pessoa normalmente sente. Então, algo que ela sinta que esteja muito diferente, é interessante realmente procurar o setor de emergência do hospital. É interessante, doutora Suzane, chegou de novo a pergunta se o coronavírus pode ser adquirido por via ocular. Sim, já foi descrito que o coronavírus pode ser transmitido, caso tenha o contato das gotículas de saliva com os olhos, pode haver essa transmissão. Tanto é que a gente recomenda que os profissionais de saúde que têm esse contato mais próximo usam óculos ou aquela máscara de proteção que está sendo feita aí em várias empresas. Então, realmente pode acontecer essa transmissão, sim. Com relação aos exames que os pacientes têm agendados ou que teriam agendados durante esse período aí de recesso ou de quarentena pelo coronavírus, a gente sabe que tem casos em que esses exames são mais urgentes, mas na maioria dos casos a gente sabe que são exames eletivos, em que o paciente faz os exames na rotina de acompanhamento do glaucoma. Então a gente recomenda que os pacientes que façam esse acompanhamento com os exames periódicos, que remarquem esse paciente, pode ser para o próximo mês, que provavelmente será o nosso retorno de atendimento, sem nenhum comprometimento a princípio do acompanhamento que a gente teria. A gente tem aqui também, doutora Suzane, uma dúvida a respeito da pressão ocular. É muito comum o paciente ter dúvidas sobre qual é a pressão ocular normal. Você poderia dar uma orientação para a gente aí a respeito dessa questão da pressão ocular? Sim, essa é uma dúvida muito comum. A pressão intraocular da média da população é em torno de 10 a 21 milímetros de mercúrio. Infelizmente, quando eu falo infelizmente, depois eu vou explicar por quê, os pacientes de glaucoma, a gente não tem essa noção de exatamente qual a pressão boa para cada paciente. Por quê? A gente tem um conceito de pressão-alvo dentro do glaucoma. A pressão-alvo é a pressão que aquele paciente não tem uma evolução do quadro, não tem uma piora do glaucoma. E essa pressão, ela vai variar de paciente para paciente. Então, a nossa abordagem ela é um pouco mais personalizada. A pressão-alvo de um paciente com glaucoma não necessariamente vai ser igual à pressão-alvo de outro paciente. Isso vai variar dependendo do grau de glaucoma que o paciente tenha e dos exames que ele apresente. Então, infelizmente, a gente não tem como explicar para alguns pacientes se a pressão que ele está apresentando agora é uma pressão boa para ele ou não, se a gente não tiver os outros dados, que é o acompanhamento regular desse paciente, que são os exames. Então, a pressão boa para cada paciente vai ser a pressão que não tiver evolução do quadro. E como é que a gente vai saber disso? Através do acompanhamento. Daí a importância de manter o acompanhamento, de realmente fazer os exames. Mas isso é uma coisa que muda, varia de paciente para paciente. É uma abordagem bem personalizada. Interessante, eu acho que você acabou de responder a pergunta da dona Maria Francisca, em que ela falou a seguinte afirmação. Ela disse que a pressão dela é 16 e ela faz tratamento de glaucoma. Ela queria saber se essa pressão está boa para ela. O que você responderia, assim, complementando um pouco o que você já falou agora? O ideal, doutor, seria conversar com o médico dela, porque através da avaliação dos últimos exames dela e do acompanhamento, ele vai ter uma noção se teve alguma evolução do quadro ou não. Se com essa pressão de 16 os exames permaneceram bons, se o quadro dela permaneceu estável, é uma pressão muito boa para ela. Mas se ele conferir que teve alguma progressão com relação ao último exame que ela realizou, aí é necessário realmente ter alguma outra abordagem para ter uma redução maior de pressão. Então, infelizmente,
é uma resposta e não é uma resposta. Eu preciso que ela passe pelo médico assistente dela para ter essa resposta completa. A gente O tem doutor, aqui... Pois não, o pode doutor falar. Emerson, o doutor Emerson fez uma pergunta aqui também interessante. Quando tratar no hipertensão ocular ou quando não tratar? Eu não sei se ficou muito bem a pergunta, a explicação do doutor Tarcísio quanto ao glaucoma. Eu faço uma explicação muito simples, doutor, pedir licença Por aqui, favor, mas por favor. é, eu sempre explico que o glaucoma, na verdade, não é o aumento da pressão ocular. O aumento da pressão ocular é um fator de risco para o glaucoma. O glaucoma é uma doença que acomete o nervo, e esse nervo é responsável pela comunicação do nosso olho para o nosso cérebro. Então, ele funciona como se fosse uma ponte. Por que o glaucoma pode levar à cegueira? Porque se esse nervo morrer completamente, a gente para de ter essa comunicação entre o olho e o cérebro, então a pessoa para de enxergar. Então, nos casos de hipertensão ocular são pacientes que têm esse nervo saudável, não tem nenhuma lesão no nervo, ou seja, não tem glaucoma, mas a pressão do olho é muito elevada. Então, vários estudos já demonstraram que, dependendo do nível de pressão, acima de 25, 26, mesmo com o nervo saudável, mesmo que a pessoa não tenha glaucoma, é indicado a gente iniciar o tratamento, nesse caso, para prevenir uma possível lesão no futuro. Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta da Adriane que diz respeito à questão da faixa etária. Ela pergunta sobre a faixa etária do glaucoma. E aí cabe a gente explicar algumas características relacionadas ao glaucoma. A gente sabe que existem alguns subtipos de glaucoma. Tem os glaucomas que são considerados primários, eles acontecem devido a um motivo genético que a pessoa apresenta, e esse motivo genético causa alterações oculares que levam ao glaucoma. Esse glaucoma de origem genética, ele é muito comum no envelhecimento da população. Então, em geral, a gente tem uma maior prevalência da doença, uma maior ocorrência da doença após os 40 anos de idade. Mas se eu pegar faixa etária de 60 a 80, essa quantidade de glaucoma é maior. Se eu pegar abaixo de 40, também temos pacientes de glaucoma, só que ela também é um pouco menor. E a gente tem também casos em que a criança, o recém-nascido, já apresenta glaucoma, é o chamado de glaucoma congênito, que também tem um aspecto genético, mas ele apresenta uma característica diferente dos outros glaucomas. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que o glaucoma ele pode acontecer em qualquer faixa etária, mas, em geral, é mais comum a partir dos 40 anos. Por isso que a gente recomenda que todos os pacientes que fazem acompanhamento, e mesmo os que nunca fizeram acompanhamento, a partir de 40 anos tem que fazer uma consulta oftalmológica com a rotina anual, para investigar vários aspectos oculares, inclusive a questão da suspeita de glaucoma ou investigação de glaucoma. E aí já cumpre até uma outra observação, que eu gosto de passar para os pacientes, que é o seguinte: quando você fizer uma consulta oftalmológica, você, por favor, não fique bravo se o médico disser que ele vai dilatar a sua pupila. Pelo contrário, se o médico disser que não vai dilatar a sua pupila, você peça para dilatar, porque um dos principais exames que a gente faz para a identificação da presença do glaucoma é a avaliação do nervo óptico. O nervo óptico, como a doutora Suzane acabou de explicar, é uma estrutura que fica no fundo do olho e cuja visualização é muito mais facilitada e é muito mais detalhada e confiável quando a gente está com a pupila dilatada. Então, sempre que o médico disser que vai dilatar a pupila, fique muito satisfeito, porque esse é um médico muito consciente, muito dedicado e que está preocupado, sim, com a saúde ocular do seu paciente, tá bem? Uma outra questão... Pode falar, doutor. Não, é só porque você já acabou respondendo a pergunta de várias pessoas que perguntaram se tem glaucoma na faixa etária que não seja de idosos. Uma coisa que é interessante a gente acrescentar também, os pacientes que têm histórico familiar, mesmo antes dos 40 anos, é interessante também fazer o acompanhamento, né, doutor? Porque o histórico familiar, a hereditariedade, ela é um fator importante. Então, às vezes, antes dos 40 anos, para essas pessoas que têm pai, mãe, irmão, um parente próximo, é interessante também fazer o acompanhamento. Perguntaram também, doutor, sobre se é possível tratar glaucoma na criança. Eu não sei se o sentido da pergunta foi se era possível sarar o glaucoma, se tem solução, ou quais são os tipos de tratamento, mas o que o senhor fala sobre isso? É até interessante essa pergunta, porque depois a gente já vai abordar um outro aspecto do tratamento que é objeto de outras perguntas aqui.
Então, a criança, quando ela nasce com glaucoma congênito, inicialmente ela precisa usar alguns medicamentos, alguns colírios. Mas esses colírios são usados somente temporariamente para que seja feita a cirurgia de glaucoma em casos de glaucoma congênito, que é uma cirurgia bem característica, bem diferenciada do que as outras cirurgias que são feitas para glaucoma de pessoas mais velhas. Então, a criança que tem glaucoma congênito, ela deve ser encaminhada com urgência para um oftalmologista especializado em glaucoma para que seja feita essa cirurgia, porque é o tratamento que resolve o problema. Resolve em que sentido? Ele controla muito bem a pressão. E, naturalmente, a partir da cirurgia, vai ser feito o acompanhamento daquela criança por toda a vida. Pode ser que ela faça uma cirurgia, pode ser que ela faça a cirurgia e depois utilize algum colírio, pode ser que depois de alguns anos ela precise fazer uma segunda cirurgia, mas essa primeira cirurgia, ainda na infância, geralmente realizada aí em torno de 6 meses a 1 ano, às vezes um pouquinho antes, é o melhor tratamento para o glaucoma. E aí, doutora Suzane, eu já até passo para você a próxima questão que diz respeito ao seguinte. A gente sabe que na maioria dos casos de glaucoma, o tratamento é feito com o uso de colírios. Mas, felizmente, temos tido o desenvolvimento de muitas outras técnicas cirúrgicas. Aquelas mais recentes que você vai abordar e as mais tradicionais, que depois, mais para frente, a gente vai abordar a respeito delas, inclusive relacionadas a doenças como diabetes. Mas eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, eu tenho um paciente que ele faz tratamento de glaucoma, ele usa alguns colírios. E aí temos duas situações que às vezes acontecem. Primeiro, até mais de duas. Primeiro, o paciente não usa direito o medicamento. Seja que a vida é corrida, seja que às vezes esquece, às vezes vai dormir no horário, às vezes acorda muito cedo, acaba não usando corretamente o colírio. Segundo, o paciente tem muito efeito colateral o colírio. O olho fica irritado, o olho coça, fica ardendo, de forma que ele está impossibilitado de usar o colírio. E terceiro, mesmo usando o colírio da forma correta, a pressão do olho está muito alta e está causando piora do problema, está causando piora da lesão do nervo óptico. Nesses casos, quais são as novidades aí a respeito de cirurgias de glaucoma que você pode mostrar para a gente, falar para a gente, explicar um pouquinho? Antes de falar um pouquinho sobre as cirurgias, é interessante só ter uma noção de como que a gente age, qual o mecanismo que a gente tem de tentar produzir a redução da pressão do olho. Então, o olho ele tem um líquido que é produzido no interior dele, que chama humor aquoso, e quando esse líquido se acumula, pode ter um aumento de pressão. Então, nosso objetivo, na maioria dos tratamentos que tem para glaucoma, são para redução na produção desse líquido ou para o aumento do escoamento, da saída do líquido. Assim, a gente consegue reduzir a pressão. A gente tem algumas técnicas que foram desenvolvidas nas últimas décadas que estão mostrando bons resultados. Uma das técnicas interessantes seria o SLT. O SLT é a trabeculoplastia seletiva a laser, e é um procedimento que a gente aplica laser na malha trabecular. A malha trabecular é justamente o local por onde tem o escoamento desse líquido. Então, aumentando o escoamento, a gente consegue ter uma redução de pressão. Esse procedimento ele é interessante porque é um procedimento ambulatorial, então não necessita de ir para dentro do centro cirúrgico. A gente faz anestesia local com colírio. O paciente tem pouco desconforto durante o procedimento e dura em torno de 10 a 15 minutos, o paciente já vai para casa. Normalmente, boa indicação para ele seria os pacientes com glaucoma inicial, então o paciente não sabia que tinha glaucoma e descobriu agora e não quer usar nenhuma medicação, a gente pode tentar usar o laser e ter uma redução de pressão e às vezes não precisar de nenhuma medicação para esse paciente fazer o acompanhamento do glaucoma dele. E a outra opção também seria esse caso que o senhor falou, pessoas que têm uma quantidade grande de colírio e querem reduzir essa quantidade. Então, pode ser por desejo mesmo de usar uma quantidade menor, pela praticidade, ou até pela irritabilidade. A gente sabe que os colírios são muito bons, mas eles, como qualquer outra medicação, têm efeitos colaterais. Então, infelizmente, tem pessoas que desenvolvem uma certa irritabilidade, tem pessoas que têm aumento de cílios com algumas medicações, tem aumento de pigmentação nas pálpebras. Então, isso às vezes até... Exatamente. Os pacientes que têm alergias, né? Tentar dar mais conforto para o paciente. Então, essa é uma técnica muito interessante. Outra técnica interessante da gente falar também é o implante de dispositivos. Existem agora dispositivos que a gente pode... Isso faz com que aumente o escoamento também do humor aquoso.
Essa técnica ela é menos invasiva do que as cirurgias fisturizantes clássicas, que a gente já utiliza há muitos anos no glaucoma, que o Dr. Tarcísio depois pode falar um pouquinho. E é uma técnica que normalmente tem uma quantidade também, uma incidência menor de complicações, já que é menos invasiva. E o interessante dela é porque a gente pode associar a outros procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia da catarata. Então, uma indicação, por exemplo, para o paciente que tem glaucoma e que vai precisar fazer a cirurgia da catarata, a gente pode pensar em aliar essas duas cirurgias e tentar ter uma redução de pressão. Então, é uma opção também muito interessante. E, por último, uma outra opção interessante seria o uso do micropulse, que é uma técnica que a gente faz laser também, mas no corpo ciliar, que é uma estrutura responsável pela produção do humor aquoso. Isso também provoca uma redução de pressão. Essa técnica é feita no centro cirúrgico e tem bons resultados, o índice de complicações também menores do que as cirurgias clássicas, fisturizantes, e são interessantes para caso, por exemplo, de pacientes que infelizmente já perderam a visão pelo glaucoma, mas possuem muito desconforto pelo aumento da pressão intraocular, então dor, irritabilidade. Então, para esses pacientes, a gente pode tentar esse tratamento para dar mais conforto, né? E para esse caso também, o paciente está usando o máximo de medicação, ainda está tendo evolução do quadro, ou ainda está tendo um aumento da pressão intraocular, apesar do uso de máxima medicação, a gente pensa nessas opções. Então, hoje em dia, ainda bem, a gente está tendo uma opção maior, um leque maior, para a gente fornecer para os nossos pacientes de opções que vão dar mais conforto com menos índice de complicação. Você falou de um ponto, aliás, meus parabéns, excelentes explicações. Eu acredito que os pacientes tenham ficado bastante satisfeitos com as explicações. Mas você tocou num ponto interessante que a gente atende frequentemente, que são pacientes que têm um olho que infelizmente já não enxerga e que dói bastante. A gente chama isso de olho cego doloroso. Antigamente, as opções para que a gente pudesse fazer tratamento desses casos era somente uma injeção que tirasse a dor dos olhos. A gente continua fazendo essa injeção, só que a gente associa essa injeção com esse tratamento a laser do micropulso, no qual a gente, além de diminuir a sensação de dor, a gente consegue também diminuir a pressão ocular. Então, a taxa de sucesso no sentido de deixar o olho mais calmo, o olho mais tranquilo, menos doloroso, é muito maior com essa associação dessas duas técnicas. É um benefício muito grande que a gente tem obtido atualmente. Cumpre falar também das cirurgias consideradas tradicionais, que são as cirurgias da trabeculectomia, que é conhecida como TREC, e a cirurgia dos implantes de válvulas de drenagem, que aqui no Visão a gente utiliza a válvula de Hamed. Essas duas cirurgias são utilizadas há muitos anos, há várias décadas, e elas são feitas para os casos em que o glaucoma geralmente é mais avançado e que o paciente apresenta limitação para a realização dessas outras técnicas mencionadas anteriormente. A taxa de sucesso delas é muito grande, a maioria delas funciona em torno aí de 90% a 95% dos casos até um ano e 90% a 85% de casos em 2 anos. Então, são casos em que a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva. E essas duas cirurgias, elas têm como objetivo aumentar a saída do líquido do olho, a saída do humor aquoso. Então, elas criam novos pertuitos, novos caminhos para que esse líquido saia do olho e, a partir daí, a gente tenha uma redução da pressão ocular. Doutor, só um adendo. Na verdade, uma pergunta, porque como é da sua área, né, você também é especialista em cirurgia refrativa, teve um paciente que perguntou se o paciente com glaucoma pode fazer cirurgia refrativa. Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque até alguns anos atrás existia uma dúvida muito grande e até muitos casos tinham contraindicação de realização da cirurgia refrativa, que é a cirurgia de LASIK, por causa do glaucoma. E de onde vem essa dúvida? Ela vem na forma como a cirurgia refrativa é realizada. No momento em que você faz a cirurgia de LASIK, você faz um flap, que é como se fosse uma tampa na córnea. E para a realização desse flap, você pode utilizar tanto um bisturi específico como um laser. Você precisa deixar o olho bem parado. E para isso você segura o olho com um vácuo. E esse vácuo, ele aumenta a pressão do olho momentaneamente, por alguns segundos. E em muitos casos, muitas dúvidas surgiram nesse momento a respeito de se isso não seria danoso a pessoas que têm glaucoma. Mas, depois de muitos estudos durante anos, descobriu-se que esse pequeno tempo em que a pressão fica elevada não resulta em piora do glaucoma. Então, a gente recomenda que os pacientes que tenham glaucoma
possam sim ter o benefício de uma cirurgia refrativa. Mas tem uma outra observação, que é uma observação que volta ao encontro daquela questão que a gente mencionou da pressão ocular. Quando a gente faz a medida da pressão ocular, a gente tem diversos aparelhos utilizados. A gente tem aquele aparelho que faz um sopro, e esse sopro, ele estima a pressão ocular, mas o mais recomendado é aquele aparelho utilizado dentro do consultório, em que o médico pinga um colírio e chega com aquele aparelho perto do olho que tem aquela luz azul. Esse aparelho, ele mede a pressão. Só que ele foi desenvolvido para uma determinada espessura da córnea, que é a parte da frente do olho. Quando a gente faz a cirurgia refrativa, essa espessura é diminuída. Então, o valor que a gente vai ter da pressão do paciente antes e depois da cirurgia refrativa, ele vai ficar diferente por causa da diminuição da espessura corneana. Então, naturalmente, que o médico que faz acompanhamento, ele tem que estar atento a isso. E isso também reforça aquela importância que eu disse para vocês de dilatar a pupila para ver o nervo óptico. Por quê? Porque se o paciente nunca teve glaucoma, ele fez uma cirurgia refrativa, a córnea dele está com uma espessura mais fina, mais reduzida. Todas as vezes que ele medir a pressão, falsamente, esse valor vai estar normal, mas pode ser que esteja lesando o nervo óptico. Que é mais ou menos o mecanismo de uma outra pergunta, que fizeram a respeito de se existe glaucoma com a pressão dentro dos valores normais. Existe sim, porque o glaucoma está relacionado à lesão do nervo óptico. Como a doutora Suzane mesma mencionou, a pressão ocular elevada é um risco maior, mas a lesão do glaucoma também acontece em pacientes que têm a pressão sempre dentro dos valores normais. Isso acontece principalmente em asiáticos e acontece mais ou menos em 5% de todos os casos de glaucoma. Doutor, posso falar um pouquinho sobre a parte de colírio? Porque às vezes tem alguns pacientes que têm muita dúvida sobre a administração de colírio, o que fazer nessa época também com os colírios. Posso? Por favor, é um esclarecimento muito importante. Então, nessa época que às vezes algumas pessoas vão ficar limitadas a ter acesso ao seu médico, a orientação é sempre a gente manter o uso dos colírios, não é hora de trocar, de substituir, de suspender medicação. Então, a gente precisa que vocês mantenham as receitas e as orientações que foram feitas pelo seu médico especialista em glaucoma. Os colírios, a gente tem algumas opções. A maioria dos colírios de glaucoma, eles têm uma posologia, que é uma frequência de uso de 1 a 2 vezes ao dia, e isso é muito importante. Parece um pouco bobo, mas pode acontecer às vezes da gente passar em alguns pacientes mais de uma medicação, 2, 3 colírios, e às vezes o paciente esquece de ler a receita novamente quando chega em casa. Então acontece muito de às vezes o paciente que era para estar usando uma medicação 2 vezes e a outra uma, inverter, então usar diferente. Prestem atenção nisso, peguem a receita de vocês, leiam como é que deve ser usado cada medicação. Lembre que os pacientes que têm que usar mais de uma medicação têm que dar um intervalo entre um colírio e outro, porque quando a gente pinga um colírio e logo em seguida pinga o outro, corre o risco da gente ter uma redução na eficácia do primeiro colírio, ter uma lavagem daquela primeira gota que a gente passou. Então, prestem atenção nisso. Outra coisa o colírio que dá certo para sua vizinha, para sua sogra, para o seu colega, não necessariamente vai ser o colírio certo para você. Os colírios, eles são medicações, e como todas as medicações, têm efeitos colaterais e têm contraindicações. Então, quem vai decidir o tipo de medicação é você juntamente com o seu médico. Então, nunca suspender o uso de uma medicação ou trocar por uma de outra pessoa que deu certo para outra pessoa. Então, a gente sabe, o senhor sabe, né, doutor? Tem alguns colírios que às vezes têm contraindicações importantes. Um beta-bloqueador, por exemplo, ele é uma medicação que a gente não pode usar em pacientes que têm risco de broncoespasmo, então os asmáticos, os pacientes com algum problema cardíaco. Então, isso, o médico vai ter esse conhecimento e vai conseguir te falar o que para você é interessante. Então, tomem cuidado com o uso desses colírios. E a aplicação. Lembrar sempre, nessa época, em qualquer época, a gente higienizar as mãos antes de aplicar os colírios. Quando você for aplicar, é muito comum, a gente sabe, que se você for tentar aplicar o colírio sozinho, tem algumas pessoas que têm dificuldade. Então, se você não tem ninguém para ajudar nesse momento,
Principalmente os pacientes de glaucoma, se você achar que na hora que pingou o colírio, piscou, assustou, o colírio não caiu dentro do olho, pingue novamente. É melhor que você pingue 2 vezes a medicação e ela faça o efeito, do que você pingue o colírio só uma vez, ela não cair dentro do olho e a gente ter alguma redução na eficácia do tratamento. Então, prestar atenção nessa parte. Acho que da parte de medicação, se eu lembra mais alguma coisa, porque essas são as dúvidas que normalmente eu pego no consultório. Tem uma pergunta que diz respeito a quando você coloca o colírio, se você deve fechar, apertar essa região da pálpebra para absorver melhor. Podia explicar para a gente? Sim, é interessante, algumas pessoas fazem essa compressão do canto medial do olho, porque isso comprimiria o saco lacrimal e diminuiria a drenagem do colírio. Então, ele ficaria mais tempo na superfície ocular. Isso pode melhorar realmente a eficácia. Outra pessoa perguntou sobre ficar com os olhos fechados. É interessante, porque quando você fica com os olhos fechados, você também diminui a velocidade que esse colírio vai sair, vai ser drenado, e ele vai ficar mais tempo no olho, então pode melhorar sim a eficácia. Então, tanto ficar com os olhos fechados alguns segundos depois de pingar a medicação, quanto a compressão do canto do olho, realmente é interessante. Com relação a colírios, também a gente tem algumas observações que são a respeito do uso de colírios genéricos. É uma pergunta que a gente observa frequentemente, e que a gente pode deixar os pacientes bem tranquilos, bem conscientes de que o uso do colírio genérico não compromete em nada o seu tratamento. Pelo contrário, a gente sabe que os colírios genéricos funcionam da mesma forma que o colírio de marca. A gente, inclusive, recomenda que o uso seja feito dos colírios genéricos. Caso o paciente tenha preferência para usar um colírio de marca, a gente não vê nenhum problema em usar. Temos, naturalmente, que saber a questão dos custos. Existem colírios que custam 4 a 5 vezes mais caros pelo fato de serem de marca em relação aos colírios genéricos. Mas é claro, quando você mudar o colírio para o genérico, você tem que saber se realmente é aquele colírio que você está usando. Como a doutora Suzane disse, existem colírios que são associações, ou seja, eles têm 2 remédios dentro dele, às vezes até 3 remédios dentro dele. E muitas vezes, quando é oferecido o genérico, ele é oferecido apenas um deles, apenas um princípio ativo. Então, o efeito não vai ser o mesmo. Então, somente confirmar essa questão, se são os mesmos remédios, se forem, a gente não observa nenhum problema. A gente recomenda que faça uso. E também a gente tem a pergunta aqui da Natália Alves a respeito da medicação a pilocarpina. Ela tem um tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, que faz necessário o uso desse colírio, o colírio da pilocarpina. E ela está preocupada em relação à possibilidade de um determinado efeito colateral, que é a formação de cistos. A gente sabe que em raros casos de uso contínuo de muitos anos de pilocarpina, pode acontecer a formação de cistos. Caso isso aconteça, normalmente a gente não tem nenhum problema. A gente faz a retirada do colírio e depois de algum período de tempo, seja aí semanas ou meses, esse cisto ele regride e não causa nenhum problema. Então, o uso da pilocarpina não deve ser deixado de ser frequente pelo fato de poder dar um cisto. Mas é claro, se a gente tiver um cisto, aí sim, aí a gente vai recomendar a retirada. Doutora Suzane, tem alguma questão aí que você queira... Com relação ao tratamento também, se não me engano dessa pergunta, ela tinha perguntado se é necessário realmente fazer o tratamento cirúrgico. O nosso objetivo no glaucoma de ângulo fechado é evitar que tenha um novo fechamento. O fechamento de ângulo, ele reduz a drenagem bruscamente do líquido, aumenta a pressão de uma vez, e isso dá um glaucoma agudo e pode ter sequelas, pode ter uma redução de visão, pode prejudicar a pessoa. Então, o nosso objetivo no glaucoma de ângulo fechado é que não tenha uma nova crise. O colírio ele vai ajudar para prevenir que não tenha uma nova crise, mas a gente tem opções, tem métodos cirúrgicos para ter a resolução do quadro definitivamente. Então, a gente tem 2 opções. A gente tem a opção da iridotomia, que é para tentar ampliar o ângulo. Essa opção pode ser usada em vários casos. E tem a opção, por exemplo, de adiantar a cirurgia da catarata. Então, a cirurgia da catarata em pacientes que já deveriam fazer a cirurgia de qualquer forma, é uma opção boa também nesses casos, porque fazendo a cirurgia a gente também tem uma abertura do ângulo. Então, sim, é interessante fazer o procedimento cirúrgico, porque aí você vai ter uma resolução definitiva. Então, o risco de ter novamente um fechamento angular é muito menor. Então, é uma opção, sim, interessante.
Doutor, relembrar. perguntaram se nessa época do Covid tem alguma contraindicação o uso de algum colírio para glaucoma. Em relação a isso Não, que eu ia abordar, a gente não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma interferência da presença do coronavírus em relação ao tratamento de glaucoma. A pessoa tem glaucoma, ela pode continuar o tratamento, pode continuar usando os colírios normalmente, sem nenhum problema. E a pessoa também não precisa ficar preocupada se por acaso ela apresentar o coronavírus e de que isso vai piorar o quadro de glaucoma, alguma coisa nesse sentido, também não é observado. Foi perguntado também anteriormente se a gente teria alguma ação de bactéria ou vírus, que não seja o coronavírus, influenciando em casos de glaucoma. Na verdade, a gente não tem. A gente tem, na verdade, algumas situações em que as bactérias elas podem acometer olhos de pacientes que têm glaucoma. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes que tiveram uma infecção muito grande nos olhos, que a gente denomina como endoftalmite, e devido a todas as alterações que essa endoftalmite causou no olho, ele acabou desenvolvendo um glaucoma secundário. Então, a gente tem esses casos. E a gente tem casos de pacientes que têm glaucoma e que são operados e que, em alguns casos, podem apresentar uma infecção ocular e causar essa endoftalmite também. Mas não são casos de rotina, pelo contrário, são casos bastante raros, bastante difíceis da gente observar. Uma dúvida também que a gente tem, doutora Suzane, diz respeito a alguns pacientes que precisam da receita para comprar é isso que eu ia falar. o colírio, né? Então, a gente tem essa situação, tanto para pacientes que têm convênio, em que precisam ter um ressarcimento do convênio, ou pacientes que adquirem o colírio na farmácia de alto custo da Secretaria de Saúde, que precisam, com uma certa frequência, atualizar as receitas. Então, esse processo está sendo feito normalmente nos serviços de emergência, que a gente mencionou anteriormente, vale a pena a gente reforçar essa informação, que atualmente no Visão Hospital de Olhos, os serviços de emergência estão funcionando nas unidades da Asa Sul e nas unidades de Taguatinga, no período das 8 às 18 horas. Então, qualquer necessidade, o paciente procure esse serviço que será fornecida a receita para eles fazer a aquisição dos medicamentos. Mas lembrar que os pacientes que não têm esses detalhes, né, os pacientes que vão comprar na farmácia mesmo, não tem necessidade de ter receita, né, doutor? Então, os colírios do glaucoma, quando a gente vai comprar na farmácia, não precisa de receita. Se você só tiver pelo menos os nomes dos colírios, você consegue comprar com tranquilidade. Desculpe, uma outra pergunta que foi feita diz respeito à cirurgia de catarata e cirurgia de glaucoma. Caso o paciente tenha glaucoma e catarata, doutora Suzane, vou pedir para você explicar isso para a gente. Se ele pode fazer a cirurgia junto, sem ser a técnica que você mencionou, a cirurgia tradicional, convencional. A trabeculectomia, né? Sim, a gente pode aliar os dois procedimentos, a gente pode fazer no mesmo tempo cirúrgico e não tem problema nenhum o paciente fazer as duas cirurgias. Normalmente, pacientes com caso de glaucoma mais avançado, a gente realmente indica a cirurgia combinada, porque o risco de pacientes com grau de glaucoma muito avançado, durante o procedimento cirúrgico de catarata, ter algum aumento de pressão é importante. Então, nos casos de paciente com glaucoma avançado, a gente mesmo indica a cirurgia combinada. Nos casos de pacientes que têm glaucoma mais moderado, a leve, aí a gente tem as outras opções, como a gente conversou, doutor, que são os dispositivos, para a gente poder até tentar dar uma redução maior de pressão desse paciente e tirar alguns dos colírios posteriormente. Então, tem essas duas opções, mas sim, pode fazer. A paciente perguntou também em qual momento que é decidido fazer a cirurgia da catarata. Então, é importante fazer a cirurgia da catarata nos casos de glaucoma de ângulo fechado, né? Quando a catarata já estiver atrapalhando a visão do paciente, ou quando o paciente tem catarata, pode até não estar tão avançada, mas o quadro de glaucoma está evoluindo, a pressão ainda está elevando e o ângulo ainda está muito estreito. Então, é interessante fazer a cirurgia para tentar ampliar mais o ângulo e reduzir mais essa pressão. Então, normalmente a gente deixa para essas situações. Algumas dúvidas surgem também, dizem respeito a outras doenças. Se o paciente está com pneumonia, se o paciente está com dengue, ou se está com qualquer outro problema, se ele tem que interromper o tratamento de glaucoma. A não ser que tenha alguma contraindicação dos medicamentos que ele estiver usando, por exemplo, a gente tem pacientes que têm o diagnóstico de arritmia cardíaca.
Então, no momento em que ele tem esse diagnóstico de arritmia cardíaca, ele precisa ver se os colírios que ele está usando, se tem algum deles que pode influenciar ou pode piorar o quadro de arritmia. Mas se não for essa situação, ele pode continuar usando normalmente os colírios que ele já utilizava, desde que seja obedecido todos os cuidados na aplicação dos colírios. Alguma outra observação, doutora Suzane, que você gostaria? Doutor, não, acho que a gente fez uma boa pincelada hoje, né, com as dúvidas normalmente mais comuns nessa época. O que o senhor acha? Eu queria mencionar que esse programa de fazer essas discussões, essas lives, ele vai continuar fazendo parte do Visão. O Visão vai criar uma rotina de ter todo esse aprendizado. A gente já tem a próxima live marcada, ela será feita no dia 27 de abril, na próxima semana, e o tema é diabetes e saúde ocular, e com enfoque naturalmente na questão da retinopatia diabética. E ela será feita pelo Dr. Samuel Duarte e pelo Dr. Rafael Yamamoto. Então, fiquem atentos aí no Instagram do Visão, porque vocês vão observar que frequentemente nós teremos essas lives. Já temos a da próxima semana. E falando da diabetes, é interessante a gente dizer que uma das doenças sistêmicas, ou seja, do corpo, que mais afeta os olhos é o diabetes quando ele não é controlado adequadamente. E um dos problemas que você tem nos olhos pela diabetes, além da retinopatia diabética, que é o mais comum, é o glaucoma secundário. Como é que acontece isso? Quando a gente tem a diabetes ocular, a retinopatia diabética, a gente tem uma isquemia, uma diminuição da chegada de sangue, nutrientes para várias estruturas dos olhos. Isso faz com que o olho produza novos vasos, novas veias, com o objetivo de levar sangue às estruturas dos olhos. E essas novas veias, elas criam uma malha, uma trama que acaba obstruindo, acaba impedindo a malha trabecular normal de funcionar. Ou seja, o local por onde o líquido ocular tem que sair, ele está totalmente obstruído, ele não tem como sair. Então, a gente observa valores bastante elevados de pressão ocular. Então, o valor, como a doutora Suzane mencionou, de pressão de 10, 21 até 25, nesses casos, a gente atende paciente na emergência com pressão de 60, 58, ou seja, valores extremamente elevados. E talvez, em muitos casos, essa é a primeira manifestação da doença ocular da diabetes. O paciente sabe que tem a diabetes, ele sabe que não está controlado adequadamente, porque ele faz os exames, o médico que acompanha fala isso para ele, mas até o momento ele não procurou oftalmologista, não sentia nada, e aí às vezes essa é a primeira manifestação. Então, quando ele já chega ao oftalmologista com glaucoma neovascular e pressão de 60, infelizmente a gente já sabe que a quantidade de lesão ocular é muito grande. A gente tem lesão do nervo pelo glaucoma, a gente tem lesão da retina pela retinopatia diabética. Geralmente a gente tem catarata associado, então é um tratamento mais difícil. Essa semana agora a gente provavelmente vai fazer uma cirurgia, que é aquela cirurgia que eu mencionei anteriormente, que é a cirurgia de implante valvular, para uma paciente que tem glaucoma secundário a diabetes ocular. Então, eu recomendo a vocês que têm diabetes que façam um acompanhamento regular. Também quem tem diabetes deve fazer consultas uma vez por ano para ver o fundo do olho. Caso seja necessário, caso o endocrinologista, o clínico geral ou o médico oftalmologista recomende, pode ser até que seja necessário uma frequência maior, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, que faça esse acompanhamento. Mas eu acredito que na semana que vem o Dr. Rafael e o Dr. Samuel vão poder explicar todos os detalhes aí para vocês. Por fim, vamos finalizar então com a última dúvida que surgiu aqui, que diz respeito à questão, que é uma dúvida recorrente também nos consultórios, se a pressão arterial é elevada, ou seja, pessoa que trata da pressão alta, se essa pressão do corpo alta também aumenta a pressão dos olhos. Ou talvez o contrário, se a pressão do olho alta também vai causar aumento da pressão ocular, da pressão arterial. Não, a gente não observa isso acontecendo. A gente sabe que tem uma independência entre as duas pressões. A gente pode ter pacientes que têm glaucoma, mas não tem pressão alta, e também o contrário a gente observa acontecer. Mas a gente sabe que, assim como a diabetes, pacientes que têm a pressão arterial muito elevada e não fazem o acompanhamento certo, eles podem ter problemas oculares devido à pressão do corpo alta. E às vezes até sangramentos, e às vezes até um glaucoma secundário, mas não porque a pressão do olho estava alta relacionada com outra pressão, mas como uma consequência do tratamento inadequado.
Só lembrar que a pressão intraocular ela é uma pressão mais independente, né? Então, ela não sofre influência sobre alteração, por exemplo, emocional. Tem pacientes que às vezes ficam preocupados de estarem mais estressados, ansiosos, principalmente nessa época, e acharem que isso pode aumentar a pressão intraocular. A pressão intraocular não sofre influência dessa parte. Então, não precisa preocupar nesse sentido, mas realmente fazer o acompanhamento regular das outras patologias para que não tenha complicações e isso leve a um glaucoma secundário, né, doutor? Exatamente, exatamente. Bem, doutora Suzane, vamos nos despedir então dos nossos espectadores, por favor. Doutor, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo. Eu queria falar que eu estou com saudade dos meus pacientes, espero vê-los logo e que a equipe do glaucoma está aqui para o que for preciso e espero ver todo mundo o mais cedo possível. Eu queria agradecer a participação da doutora Suzane, foi muito interessante suas explicações, você soube explicar de uma forma bem fácil para que os pacientes pudessem entender. Queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente dessa live, esperamos que tenhamos resolvido ou esclarecido muitas das suas dúvidas e em breve estaremos retornando aos nossos atendimentos. Nós vamos esperar as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas do Distrito Federal, mas em breve a gente deve retornar às nossas atividades da rotina. Agradeço a todos, uma boa noite. Boa noite.